Será que realmente existe uma melhor forma de estudar? Fala Inevitável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero te mostrar a melhor forma de você estudar para a prova de residência médica. Meu nome é Thiago Rosa, eu sou neurologista formado pela Unicamp e nos últimos 5 anos eu já acompanhei mais de 1000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. E se teve uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos foi o que de fato funciona quando a gente está falando sobre estudos para a prova de residência médica. E a primeira dúvida que sempre surge é: será que realmente existe uma melhor forma de estudar? Porque eu vejo que tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Qual que é a verdade em meio a tudo isso? Eu sempre gosto de falar para os nossos alunos e para todo o restante das pessoas que vêm buscar a nossa ajuda de que você não precisa acreditar em mim, você precisa acreditar na ciência. Muito do que você vê por aí das pessoas dando simples opiniões sobre a ciência do aprendizado, sobre como aprender, sobre qual seria a melhor forma de aprender e que não haveria uma melhor forma de que cada um aprenderia de um jeito, isso é a mais pura mentira e baseado em opiniões pessoais, em experiências pessoais do que funcionou ou não funcionou para aquela pessoa. Mas veja, se você formou em medicina, provavelmente você é uma pessoa que tem as suas condutas amparadas em evidência, condutas amparadas em ciência, em artigos, em muita coisa que foi estudada, testada, para que de fato, ao final de todo aquele caminho, fosse encontrado qual seria aquele melhor tratamento para o paciente. E na sua preparação para a prova de residência médica não pode ser diferente. Não dá para você chegar no teu período mais vital da tua formação e ter essa decisão de como estudar amparado por opinião de fulano ou ciclano. Não, quando você entende que na fase mais crucial da tua carreira, em que você vai prestar uma prova que acontece uma vez por ano, para você conseguir entrar numa especialização, numa residência médica, que vai te diferenciar do restante de todas as pessoas, quando você entende que isso não pode ser pautado em opinião e sim em evidência, é quando as coisas começam a mudar, quando o jogo começa a mudar para você. Mas é fácil para a gente falar isso aqui, só que o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas começam a estudar para residência médica de duas formas. Ou daquela forma como elas estudaram ao longo de toda a faculdade, ou como fulano e ciclano lá no cursinho que já está há 2, 3 anos tentando prova de residência fala que deveria ser feito, quando na realidade essas duas pessoas chegam no final do ano e tem zero resultado. Tem zero resultado porque a tua forma de estudar durante a faculdade de medicina provavelmente seguia aquelas mesmas premissas que a maioria dos estudantes faz quando está na faculdade, que é, você está chegando ali nas vésperas da sua prova, bimestral, trimestral, semestral, enfim, e você começa a pegar todos aqueles seus resumos que você tinha e lê, relê esse resumo, decora tudo ali, chega no dia seguinte na prova, você consegue mandar bem na prova e isso parece como o suficiente porque te aprovou ao longo de 6 anos da faculdade, mas é justamente o que vai te fazer ser reprovado ao final de um ano de preparação. Isso porque provavelmente você deve perceber duas coisas a essa altura do campeonato. Primeiro, se eu te perguntar hoje sobre algo que você estudou para a última prova 2 meses atrás, provavelmente grande parte do que você estudou você não lembra mais. E 2, provavelmente você já parou para refletir de que é simplesmente impossível você pegar todos os seus resumos do ano inteiro que você estudou para residência médica, que virtualmente você teria estudado a medicina toda, é simplesmente impossível você ter tempo de ficar lendo e relendo todos os resumos de todas as matérias, de todas as apostilas nas vésperas da prova de residência médica, ou seja, é impossível você ter o mesmo resultado que você teve naquela tua prova da faculdade. O grande problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Na realidade, começa com uma dessas duas realidades que eu acabei de falar para você e trilha um ano todo de preparação, de muita dedicação, de muito esforço, usando metodologias que geram zero resultado. E essas pessoas chegam no simulado, tiram 45, 50, 55% e ficam espantadas. Afinal, elas tinham se dedicado para estudar aquele conteúdo, mas na hora do vamos ver, na hora da prova propriamente dita, aquilo não se replicou. Essa pessoa ela se dedicou tanto ao longo do ano todo, e aí quando chega a hora de fazer uma prova na íntegra daquela instituição que ela tanto almeja passar, ela vai lá e tira 55, 60% na prova. Poxa, cadê todo aquele esforço que você dedicou ao longo do ano todo? Pois é,
foi um esforço feito sem direção. E eu já te antecipo isso aqui agora, porque foi o que eu fiz lá atrás, no ano que deu tudo errado para mim, e é o que a maioria das pessoas fazem antes de entrar no nosso programa de mentoria, por exemplo, e aí quando elas entram, elas falam, pô, já fiz isso, isso e isso e nada dá certo, eu não consigo subir meu percentual de acertos. Pois é, repare, existe um padrão, todas estavam estudando desse jeito antes, e depois que elas começam a aplicar metodologias de estudo realmente efetivas, é quando o jogo muda. Só que metodologia de estudo realmente efetiva não é tirada do subaco, é uma metodologia que você realmente ampara em ciência, em neurociência do aprendizado, e que realmente funciona com resultados comprovados e que você consegue buscar na literatura a base daquilo. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu quero amparar toda a nossa discussão em um artigo que é extenso, mas ele resume muito o que você vai encontrar em diversos outros artigos de ciência do aprendizado. Na realidade, nos últimos anos eu li dezenas de artigos de ciências do aprendizado e a maioria deles só reforça o que esse artigo principal diz e que eu vou te apresentar aqui hoje. E esse artigo ele descreve algumas metodologias de estudo, algumas metodologias de aprendizado e separa essas metodologias em baixa utilidade, média utilidade e alta utilidade. E provavelmente você vai perceber que até hoje você só estudou usando metodologias de baixa utilidade. Mas sem motivo para desespero, sem motivo para correria, se você está aqui nesse vídeo hoje é porque você realmente quer aprender a aprender, quer aproveitar melhor o seu tempo estudando para que você consiga ter o máximo resultado no menor tempo possível, e é exatamente usando metodologias de alta utilidade que isso vai acontecer. Mas antes da gente chegar nas metodologias de alta utilidade, primeiro eu preciso te mostrar que a maioria das coisas que você faz hoje provavelmente estão erradas. Mas quais são esses métodos de baixa utilidade, Thiago? Primeiro, fazer resumos. Fazer resumos tem uma baixíssima utilidade quando a gente está pensando em aprendizado, retenção desse conteúdo a longo prazo e desempenho no final das contas, numa nota propriamente dita. E não só isso, não só é de baixa utilidade, como quando você está pensando no ano de preparação para a prova de residência médica, não só o impacto em percentual deve ser avaliado, mas a quantidade de tempo que uma determinada metodologia te toma para que aquilo seja executado. Eu lembro que no meu primeiro ano de preparação, eu pegava uma aula e eu tentava fazer resumo de todas as aulas. Conclusão, uma aula de 1 hora eu acabava assistindo em 3 horas, ou seja, o triplo de tempo eu gastava para fazer aquilo para uma metodologia que no final ia ter baixíssima utilidade. Eu onerava meu tempo demais, tinha pouco resultado e o que me geraria muito resultado eu não tinha tempo para fazer. E provavelmente durante a sua faculdade isso pode ter sido uma coisa que você fez muito. Você assistia a aula ali do professor e você estava copiando tudo que ele falava, porque naturalmente era o que todo mundo fazia durante a faculdade de medicina. Mas num cenário de preparação para a prova de residência médica, para pensar comigo. Será que faz sentido eu perder o triplo de tempo para executar uma metodologia de baixíssimo impacto? Não faz sentido. Faz muito mais sentido, uma vez que eu entendo isso, eu entender também que, poxa, para que vai me servir o resumo depois? O resumo, uma vez que eu vejo que para o aprendizado ele tem baixíssima utilidade, ele vai me servir como base de busca para as dúvidas que eu tiver durante a realização de questões. Poxa, será que essa base de busca precisa ser necessariamente uma base que eu criei, um resumo que eu criei? Ou será que podem ser bons resumos de outras pessoas que eu tenho na minha mão e que eu consequentemente consigo buscar o que eu preciso sem ter que perder o tempo que eu perderia para fazer esses resumos propriamente ditos? E aí você começa a entender que abrir mão daqueles seus resumos coloridíssimos na realidade vai te liberar mais tempo para fazer aquilo que realmente vai te dar resultado, sem ter que perder seu tempo e dedicar esforço, onde vai te gerar pouquíssimo retorno. Minha sugestão para você: pegue bons resumos prontos para que você tenha como base mesmo e possa fazer essas buscas enquanto você realiza as questões. Segunda metodologia de baixa utilidade é você ficar grifando o texto. Sim, eu sei, você tem aquela sensação de, meu Deus, se eu tô lendo aqui, eu vejo que é uma coisa importante, se eu grifar, nossa, eu acho que aumenta a minha probabilidade de reter isso e de eu não esquecer isso. Cara, não. A não ser pessoas que tenham habilidades daquela memória fotográfica que você provavelmente já deve ter ouvido falar, a probabilidade disso te auxiliar na tua retenção do conteúdo depois, ela é muito baixa, porque para pensar comigo.
Durante o teu ano de preparação, você vai ler diversos pontos do teu material quando você for fazendo ali leitura dirigida. Então veja, eu fiz uma questão de tratamento de apendicite, eu errei essa questão, vi o comentário, não me bastou, eu fui lá e li tratamento de apendicite, beleza. Quando eu estava fazendo uma questão de pancreatite, eu fiquei em dúvida ali se tinha uma necrose infectada ou se não tinha uma necrose infectada, errei a questão, o comentário não estava muito bom, eu fui lá e fiz uma leitura dirigida no meu material, no meu resumo que eu tinha. Se você faz se você grifa toda vez que você está ali lendo, com essa sensação de que você vai reter mais, daqui a pouco o teu caderno ele tá todo pintado, você gastou um monte de dinheiro em estabilo e aquilo não teve um efeito propriamente dito no teu aprendizado, você só tem um material colorido. Então, se hoje os seus materiais parecem um desfile de carnaval, eu sinto te dizer, isso na realidade só tá fazendo aquilo ficar bonitinho, mas fazer aprender que é bom, nada. E o próximo método de baixa utilidade são os mnemônicos, aquelas palavras, aquelas frases que você pode usar para tentar lembrar uma decoreba ou outra. Isso pode te auxiliar em alguns cenários, principalmente se você está pensando em scores, como de Child Pug, mas dificilmente isso vai ter um impacto tão grande na sua preparação que você vai lembrar das coisas que você está estudando porque você fez 1001 mnemônicos. Não, isso não vai acontecer. Então, embora isso possa te auxiliar em um ponto ou outro enquanto você está estudando, colocar toda a sua preparação na mão de decorar 1001 mnemônicos não vai te gerar o resultado que você espera e compensa muito mais você realmente tomar mais tempo se aprofundando, concatenando as ideias, organizando aquele conteúdo na sua cabeça de maneira objetiva, de maneira prática e aplicável, do que você tentar ficar formulando frases engraçadas ou qualquer outra coisa que te fizesse lembrar daquilo mais fácil. O próximo método de baixa utilidade é a utilização de imagens para reforçar um conceito na tua cabeça. E eu sei, tem algumas coisas que, conforme a gente vai estudando, como por exemplo, classificação de úlcera gástrica, quando você torna isso visual, às vezes é um pouco mais fácil de você conceber a localização daquelas úlceras, por que aquilo acontece, mas isso faz parte do teu processo de entendimento. Você tentar ficar desenhando tudo a todo momento para tentar compreender melhor os conteúdos vai te fazer perder mais tempo com o método de baixa utilidade. E o último método de baixa utilidade que a gente já comentou e provavelmente você fez durante toda a sua graduação na faculdade é ficar lendo e relendo o seu material naquele intuito de você decorar tudo que você está lendo para aplicar na prova do dia seguinte. Mas a gente já falou, cara, é simplesmente impossível você chegar nas vésperas da sua prova de residência no final do ano e pegar todos os resumos que você tem para ficar lendo e relendo, decorando tudo que você estudou ao longo do ano todo para aplicar na prova do dia seguinte. E agora você já deve estar pensando, poxa, Thiago, mas você acabou de dizer que todas as formas que eu estudo no meu dia a dia, ou que eu estudei ao longo da minha faculdade, ou até que eu estava começando a minha preparação para a residência, são métodos de baixíssima utilidade. Eu vou ter que jogar tudo no lixo, eu vou ter que parar de fazer tudo que eu estou fazendo? Vai! Mas tudo tem salvação, porque a partir de agora eu quero te mostrar os métodos de média e alta utilidade. Para começar os métodos de média utilidade, eu quero falar sobre a autoexplicação. Sabe quando você, para conseguir organizar melhor as suas ideias, para conseguir até entender melhor aquele conteúdo que você acabou de estudar, você começa a explicar ele em voz alta, falando para as paredes, teus parentes acham que você tá maluco? Pois é, esse é um método de média utilidade. Isso serve para você realmente organizar toda aquela linha de raciocínio de repente um conteúdo que ficou fragmentado enquanto você estava estudando. Ou seja, você acabou de assistir uma aula e não conseguiu amarrar muito bem aquele conteúdo, até escutou o professor, entendeu ele num primeiro momento, mas você falou, calma, deixa eu realmente organizar isso. Você pausa a aula ou você acabou de ver um comentário de uma questão e você para e começa a explicar para as paredes, porque quando você faz esse movimento de organizar as ideias, com essa autoexplicação, você está usando o teu arsenal de vocabulário, você está usando as correlações dos teus estudos anteriores, da tua vida prática do dia a dia, para organizar essas informações. Então, geralmente você faz links entre coisas que você já conhece, já tem segurança para aprender uma coisa nova. Isso é muito útil, né? Você conseguir correlacionar novos conteúdos com conteúdos antigos que você já conhece, traçando linhas de similaridade. Isso faz parte do teu processo de aprendizado, de você conseguir navegar dentro do conteúdo. E quando você faz isso usando as suas próprias palavras, do seu vocabulário, fica muito mais fácil de você lembrar isso depois. Ao contrário de quem só tenta decorar o que o professor fala.
certo? Isso te ajuda a realmente organizar as ideias. Pô, Thiago, mas você falou que é um método de média utilidade, então não compensa eu fazer. Depende do contexto. Quando você está estudando conteúdos difíceis, conteúdos que realmente não adianta você simplesmente partir para a próxima questão e negligenciar aquilo que talvez você não tenha absorvido com tanta segurança, faz muito sentido você parar por 1, 2 minutos, cara, organizar isso, falando em voz alta, explicando com uma linguagem simples, sem tentar ficar repetindo aquilo que estava escrito ou sem tentar ficar repetindo aquilo que o professor falou, simplesmente para você decorar do mesmo jeito que ele falou. Não é esse o intuito. Não sei se você já ouviu falar da metodologia Feynman, que é você explicar o conteúdo a ponto de uma criança de 5 anos entender. O que acontece quando você tenta explicar um conteúdo a ponto de uma criança de 5 anos entender? Você precisa simplificar aquilo como aquilo é explicado de uma maneira tão extrema que esse teu processo de organizar as informações de forma mais simples faz com que você ganhe cada vez mais segurança naquele conteúdo, porque você vai quebrando aquela complexidade em uma linguagem mais simples. Isso faz com que quando você vá lembrar daquilo depois, seja muito mais fácil de você acessar essa informação, justamente por todo esse esforço que você fez em quebrar essa informação em camadas cada vez mais simples a ponto de uma criança de 5 anos entender. Te disse tudo isso para trazer para você que não adianta simplesmente repetir o que o professor falou. Nesse processo de autoexplicação com o teu vocabulário, é realmente você pegar aquela ideia inicial e concatenar, organizar essa ideia de uma forma que seja plenamente compreensível para você. Isso serve muito em conteúdos mais complicados. Agora, se eu estou estudando conteúdos plenamente decorebas, como epônimos de hérnias, cara, não faz sentido essa autoexplicação, porque é uma decoreba, né? Não é um conteúdo que você está se aprofundando, que você está organizando para que você consiga navegar nele depois. Então, por mais que seja um método de média utilidade, se todos os de alta utilidade estiverem em dia e for necessário para você se aprofundar, para você entender um conteúdo mais denso, mais complicado, faz muito sentido sim você aplicar isso na tua rotina de estudos. Dentro da nossa metodologia da mentoria, quando a gente fala sobre 3 tipos de erro, tem um dos tipos de erro que sim, ele é sanado e ele é aprofundado utilizando a autoexplicação. O segundo método de média utilidade é a interrogação elaborativa. É enquanto você está estudando um conteúdo, você ficar constantemente perguntando o porquê disso daqui e buscar a próxima informação. O porquê não de ser desse jeito e você buscar uma informação. Ou seja, é você estar constantemente interrogando aquele conteúdo que você está estudando. E aí você vai se aprofundar mais, você vai buscar aquela informação específica. É um método de média utilidade. Tiago, é um método de média utilidade a interrogação elaborativa. Isso significa que eu não deveria fazer? Cara, depende, de novo. Se você está se aprofundando num conteúdo denso, num conteúdo difícil, que você não conseguiu entender na sua completude, isso está fazendo você errar algumas questões, você vai precisar se aprofundar nesse ponto específico do conteúdo. Qual que é o grande problema? Quando algumas pessoas nessa interrogação elaborativa fogem ali do escopo inicial do conteúdo, fogem ali da ideia central do que eles estavam estudando. Então é aquele cara que está estudando tratamento de apendicite, por exemplo, e se perguntou, poxa, mas por que eu não vou fazer uma apendicectomia direto depois que já passou 48 horas de sintoma num paciente idoso? Ao invés dele buscar exatamente essa informação, vem uma pergunta totalmente aleatória de um outro conteúdo e ele vai buscar aquilo. É o momento agora? Não, porque você está estudando esse primeiro conteúdo, está estudando o tratamento de apendicite, do porquê você não vai fazer uma apendicectomia direto depois de 48 horas que já tem os sintomas sem um exame de imagem num paciente idoso, entende? Então, esse disparate, esse sair do foco, esse ir para um negócio nada a ver daquilo que você estava estudando, vai atrasar os seus estudos sem necessariamente fazer você se aprofundar naquele conteúdo específico que você estava estudando em um primeiro momento. E o terceiro método de média utilidade é a prática intercalada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você enxergue um contraponto. Quando você faz uma prática massiva, ou seja, você fica um dia inteiro estudando um único conteúdo. No outro polo, a gente tem a prática intercalada, ou seja, você intercala entre temas, você intercala entre conteúdos enquanto você está estudando aquele assunto. A prática intercalada é uma metodologia de média utilidade, mas isso significa que você não deveria usá-la porque ela não é de alta utilidade? Não, porque quando você pega o contraponto, ou seja, a prática massiva, quando você compara os dois, a prática intercalada ela tem mais benefício do que a prática massiva.
Então sim, faz sentido você revezar entre conteúdos que você está estudando, porque isso vai te gerar um benefício, certo? E se você parar para pensar no final da linha, quando você estiver fazendo uma prova de residência propriamente dito, qual é a capacidade que vai te ser exigida? É você ter essa capacidade de ordenar vários assuntos ao mesmo tempo, responder várias questões de assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então essa tua capacidade de transitar entre assuntos diferentes a todo momento é uma capacidade que você precisa desenvolver desde já. E é claro, se você pegar o artigo para ler, você vê que em um primeiro momento, no curto prazo, ele faz 2 testes, né, comparando a prática massiva e a prática intercalada. Em um primeiro momento, quem faz a prática massiva ali, estudando só um conteúdo antes de partir para o próximo, ele tem um desempenho melhor. Mas no longo prazo, na segunda testagem que é feita, esse cara que fez a prática intercalada, ou seja, intercalou entre assuntos em uma sessão de estudo, esse cara teve um desempenho superior. Aqui a gente joga o jogo do longo prazo, a gente não vai fazer uma prova amanhã, a gente vai fazer a prova no final do ano. Então tudo o que me der mais benefício no longo prazo é isso que eu vou escolher. E por fim, a gente chega nos métodos de alta utilidade, que são basicamente 2. Primeiro, a testagem prática. E aqui é muito importante. Porque quando você sai de um cenário da faculdade onde você assistia a aula e ficava lendo e relendo o resumo, as questões eram praticamente inexistentes, a não ser quando você ia fazer a prova propriamente dita. Num cenário de preparação para a prova de residência médica, esse é o pilar central e essencial de uma prática de estudo, para você ter mais resultado. Tem um estudo muito interessante que ele é justamente em estudante de medicina, né, aprendizado em estudante de medicina, em que ele comparou 4 grupos essencialmente. Um primeiro grupo que fazia só uma introdução inicial ao assunto com uma abordagem passiva, e aqui você pode, por exemplo, colocar assistir videoaula. Um segundo grupo que depois disso fazia a questão e nem via o gabarito. Um terceiro grupo que fazia a questão e tinha o feedback logo após, ou seja, fazia a questão, tinha um comentário, fazia a questão, tinha um comentário. E um quarto grupo que fazia um bloco de testagem prática, um bloco de questões, e depois do bloco ele tinha esse feedback, ele tinha esse comentário, ele tinha esse gabarito. Quando eles compararam os 4 grupos, eles viram que o primeiro grupo, só do estudo passivo, teve um desempenho de 11%, certo? O segundo grupo, que fez a questão e nem viu o gabarito, nem viu o comentário, teve um desempenho de 33%, ou seja, 3 vezes mais de desempenho sem nem ter visto o gabarito. Quando eles pegaram as pessoas que faziam a testagem prática e viu o gabarito logo após, tiveram um desempenho de 43%, ou seja, 4 vezes maior do que aquele grupo inicial que só estudou passivamente. E por fim, o último grupo, que fez o bloco de testagem prática e teve o gabarito após, teve um desempenho de 54%. Quando comparado ao primeiro grupo, a gente vê um desempenho quase 5 vezes maior do que aquele primeiro grupo teve. Então fica muito mais do que claro que esse método gera mais resultado. Mas eu te disse no início desse vídeo que a gente não deveria só levar em consideração a quantidade de resultado gerado, mas quanto tempo isso demora para ser feito. Cara, quando eu coloco em paralelo, a média dos nossos alunos, que eles vão fazer uma questão e corrigir a questão, dura de 2 a 3 minutos, tá? Depende do tema, depende da complexidade, depende do período do ano, porque conforme o ano vai passando, esse aluno ele vai ficando cada vez mais ágil para fazer essas questões, certo? Então de 2 a 3 minutos para fazer uma questão. Quanto tempo você demoraria para ler uma apostila do seu cursinho? 4 horas, 5 horas, 6 horas? Poxa, 6 horas são 360 minutos. Se eu divido por 3 minutos por questão, seriam 120 questões que você faria nesse tempo. 120 questões, que é uma metodologia que gera mais resultado, no mesmo tempo de você usar uma metodologia passiva que é de baixa utilidade. O que será que vale mais a pena? Você ler uma apostila em 6 horas ou você fazer 120 questões? Poxa, que você faça a questão em 2 minutos. Cara, para pensar, 360 dividido por 2, 180 questões você faria no tempo que você leria uma apostila. Então faz muito mais sentido você fazer questões do que ficar lendo material passivamente. Óbvio, você vai ter um material de apoio para quando você tiver dúvidas em questões, com certeza, mas usar isso todos os dias como ponto central da sua preparação, ficar lendo material, é jogar seu tempo e energia no lixo. E é por isso que eu recomendo fortemente que a testagem prática e as questões estejam inseridas religiosamente na tua rotina, tá? Mas talvez você deva estar se perguntando, pô, Thiago, mas não é só
não são só as questões que configuram a testagem prática. Flashcards configuram a testagem prática. Um caso do meu paciente no dia a dia, se eu me envolver ali, se eu tentar responder aquelas perguntas, depois que eu tenho uma anamnese para dar um diagnóstico, depois que eu tenho um diagnóstico para dar um tratamento, também é uma testagem prática. Sim, só que o que a gente tem que entender? Tempo e efetividade, né? Quanto tempo eu demoro para fazer uma questão? De 2 a 3 minutos. Quanto tempo eu demoro para fazer um flashcard? Pô, de 10 a 20 segundos no máximo, às vezes nem isso, né? Opa, quanto tempo eu demoro para atender um paciente? Putz, Thiago, 1 hora e meia. Beleza, então aqui eu tenho um polo de muito tempo sendo usado, que é o atendimento do paciente, por mais que alunos que estão no internato, alunos que estão dando plantão, cara, vão se beneficiar muito de estudar para residência enquanto estão no internato, enquanto estão trabalhando, porque vão atender melhor esse paciente aqui. Mas pensando só no estudo para a prova de residência médica, qual desses 3 seria mais tempo efetivo? Poxa, eu tenho flashcard que eu vou demorar 5, 10, 20 segundos para responder, e eu tenho a questão que talvez eu demore de 2 a 3 minutos para responder e corrigir. Pô, o flashcard é muito mais rápido, Thiago. Sim, só que aí tem um outro ponto. Os flashcards, eles te introduzem conceitos. É como se eles te mostrassem pequenos pontos dentro do conteúdo, pequenos pontos que você consegue enxergar numa fotografia. As questões não, elas elaboram melhor o conteúdo na tua cabeça. Você precisa organizar essas ideias para responder uma questão. Ela tem um nível maior de complexidade, naturalmente, o teu nível de domínio do conteúdo ele vai precisar ser maior. Principalmente hoje em dia, que as provas de residência médica estão cada vez mais difíceis, isso vai ser exigido de você. Então é óbvio que se os flashcards me preparam para algo, para coisas meramente conceituais, decorebas, não dá para eu colocar a totalidade da minha preparação na conta disso, porque não vai me preparar para as provas de maneira verdadeira para eu dar conta de provas difíceis, para eu dar conta de questões difíceis. Agora, eu fazer questões sim, vai me preparar melhor para esse nível de complexidade. Então, por mais que as questões tomem um pouco mais de tempo, vale muito mais eu ter as questões como a espinha central da minha preparação, como a espinha dorsal da minha preparação, do que os flashcards. Mas sim, os flashcards podem entrar como uma estratégia complementar, principalmente se eu estou estudando para provas onde eu tenho respostas abertas, respostas escritas, onde eu preciso treinar esse meu hábito, eu preciso treinar esse tipo de resposta curta, direta ao ponto, objetiva, que geralmente é o que é exigido nessas provas e que os flashcards trazem para você ali na prática. E o segundo método de alta utilidade é justamente a prática intervalada. Você estudar o mesmo conteúdo em pontos diferentes ao longo do tempo. A gente está falando aqui de revisões, né, pessoal? Não adianta você achar que você vai estudar um conteúdo em janeiro, vai chegar em dezembro, você vai lembrar dele perfeitamente. Não vai. E esse é o maior problema da maioria das pessoas que está ali estudando para residência médica. Sempre vem aquela queixa, né? Pô, Thiago, eu estudo, e minha nota no simulado, a minha nota na prova na íntegra, ela não sobe. Por que será que isso acontece? Cara, é muito simples, né? Se você está estudando o conteúdo só uma vez e nunca mais vendo ele, o que acontece é que você estudou, absorveu, mas você dormiu, os dias passaram, esse conteúdo ele começa a ser esquecido. Então você coloca um conteúdo novo e aquele conteúdo que você já tinha estudado, ele vai embora. É como se você estivesse enchendo um balde furado. Isso faz com que você efetivamente, tua nota do simulado ela não suba, tua nota na prova ela não suba, porque você aprende um conteúdo, esquece outro, aprende um, esquece outro. Isso naturalmente vai fazer com que o seu desempenho ele fique estagnado. E essa é uma das maiores alavancas de percentual que a gente vê no ano de preparação. É aquele aluno que entende a importância das revisões, que começa a colocar as revisões na sua preparação e, consequentemente, lembrando cada vez mais conteúdos que ele estuda ao longo do ano, esses conteúdos eles vão se somando e esse percentual de acertos ele vai subindo. Existem outras alavancas de percentual, Thiago? Sim, a gente explica todas elas dentro da mentoria, mas o que eu quero te dizer aqui hoje é, se você não está revisando, se você não tem o teu olhar direcionado a revisar os conteúdos durante o teu ano de preparação, você ainda não entendeu o jogo da aprovação. Mas é claro que você também precisa tomar cuidado em como organizar essas revisões na tua rotina de estudo, só que esse é um assunto para outro vídeo. Se fizer sentido para você que eu grave esse outro vídeo, comenta aqui embaixo, fala sobre revisões, que eu vou gravar um vídeo sobre isso para vocês. Então, para a gente amarrar tudo que foi dito até agora, são métodos de baixa utilidade, aqui eu já vou ler para você, né? Resumos, grifar texto, mnemônicos, imagens e releituras. Métodos de média utilidade, a gente tem autoexplicação, interrogação elaborativa e prática intercalada. E de alta utilidade, a gente tem a
testagem prática, que são as questões essencialmente, e a prática distribuída, ou seja, as revisões que a gente vai fazer. Eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar na sua estratégia de estudo como: eu estou dando foco principal para as estratégias de alta utilidade, testagem prática e a prática distribuída, ou seja, as questões. Eu tô em dia com isso. Já que eu estou em dia com isso e está sobrando, eu estou precisando me aprofundar mais em conteúdos, eu posso usar métodos de média utilidade? Poxa, pode, porque muitas vezes eles são complementares ou eles vão estar envolvidos nos métodos de alta utilidade. Por exemplo, quando você estiver fazendo suas revisões, talvez caiam várias revisões no mesmo dia. Isso vai fazer com que você tenha uma prática intercalada, por exemplo, entre assuntos. Então, muitas vezes eles têm uma sinergia, eles guardam complementaridades. Então, sim. Agora, eu não estou seguindo métodos de alta utilidade, estou fazendo só de baixa utilidade. Então, meu amigo, você precisa voltar no início desse vídeo e assistir ele inteiro de novo para você entender como estudar de verdade no ano de preparação para residência. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você precisa de ajuda no seu ano de preparação para a prova de residência médica e quer ser acompanhado pelo nosso time, que nos últimos 5 anos já acompanhou mais de 1.000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para um formulário de aplicação para você poder aplicar para uma das vagas da Mentoria O Plano. Fechou? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.